nós trabalhamos o tema de presenteísmo e absenteísmo, e agora, no segundo semestre, nós vamos realizar uma segunda edição também desse grupo de estudo. Continuaremos a ter webinários como essa, de hoje, e também os nossos podcasts também continuam, e no mês de outubro nós vamos realizar um evento também de forma presencial. Então, eu convido a todas e a todos que ainda não nos acompanham nas redes sociais, tanto no nosso canal, no YouTube, quanto também no Instagram, @genteconectada, que se conecte com a gente por lá, que lá também você vai ficar sabendo aí de todas essas novidades, de toda essa nossa programação dessa grande comunidade que compartilha conteúdo, compartilha práticas, compartilha ideias do universo de gestão de pessoas. E tudo isso só está se tornando possível graças a empresas, a instituições que acreditam nesse projeto e que, por isso, investem, patrocinam, né, esse nosso ecossistema, essa nossa comunidade chamada Gente Conectada. Então, eu queria aproveitar esse momento inicial aqui para agradecer aos nossos patrocinadores, né, que, sem sombra de dúvidas, sem eles nós não conseguiríamos, né, entregar, né, tanto conteúdo em tantas plataformas de forma gratuita para os profissionais da área de gestão de pessoas. Então, agradecer a Tembo Benefícios, que foi a fundadora, a idealizadora, né, do Gente Conectada, agradecer também a Unitac Soluções Digitais, a São Bernardo Samp, a Endonauta, que inclusive hoje aqui, né, nós temos a gratidão e aqui o privilégio de termos a Roberta e o Ricardo, que são sócios da Endonauta, que são especialistas nesse tema aí de endomarketing, super conhecidos no mercado de endomarketing no Espírito Santo, e que nos dão o privilégio de estar conosco aqui, mas que também são, né, diretores aí de uma empresa que acredita nesse projeto, que nos acompanha nas jornadas aí desse projeto, oferecendo experiências incríveis, né, para as pessoas que estão nos nossos eventos presenciais, também no nosso grupo de estudo. Agradecer também ao Meridional Saúde, a APTA, que é uma empresa da área de segurança da informação, segurança do trabalho e medicina do trabalho, a Blue Saúde, a Vero Comunicação, que recentemente aí entrou com a gente nesse ecossistema também patrocinando o Gente Conectada, e a N Solution, que é também uma plataforma, aí sim, da área de tecnologia da informação e que também se torna aí uma patrocinadora do Gente Conectado. Então, muito obrigado a todas essas empresas, as logomarcas estão aparecendo aqui do lado, também para vocês, né? Que, como eu disse, através deles, é através desse patrocínio que a gente consegue realizar tantas ações, tantos eventos em formato presencial, em formato virtual, como esse, proporcionando momentos tão ricos para a nossa comunidade de recursos humanos. E agradecer principalmente a vocês, né, que estão aqui conosco nessa manhã de sexta-feira, aqui no Espírito Santo, com uma chuvinha, né, fininha, e eu falo aqui Espírito Santo, gente, porque hoje a gente tem também a felicidade de ter nessa nossa webinar, nesse nosso evento, participação internacional. Nós temos aqui pessoas de Angola que estão acompanhando conosco o nosso evento, estão acompanhando conosco a nossa webinar. Então, o Gente Conectada, são essas conexões que estão atravessando aí as fronteiras do nosso país, indo para outros continentes. Então, sejam muito bem-vindos os nossos irmãos aí angolanos que estão participando conosco dessa webinar, né? E hoje, gente, nós estamos aqui para falar sobre planejamento estratégico de endomarketing, né? Nós estamos nesse momento aí iniciando o segundo semestre, muita coisa para acontecer, muitas ações, muitas datas comemorativas que nós temos aí pelos próximos meses. Então, é importante aí a gente olhar para o nosso calendário de ações, olhar para o nosso calendário de endomarketing, mas aqui a proposta é ter um olhar estratégico
para essas ações, para esse calendário de ações que nós temos no segundo semestre. E para isso, né, nada melhor do que a gente ter aqui especialistas da área de endomarketing para falar conosco, para compartilhar conosco a experiência deles, para compartilhar conosco todo o conhecimento que eles têm em relação a esse assunto. Então, nós convidamos a Roberta e o Ricardo, que são os fundadores e sócios da Endonauta, para estarem conosco, compartilhando aí esse conteúdo, compartilhando essa experiência, essa prática deles nesse universo do endomarketing. Então, quero dar as boas-vindas aqui à Roberta e ao Ricardo, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela disponibilidade de vocês de estarem conosco aqui, e mais uma vez, muito obrigado por acreditarem nesse projeto. Como eu disse, a Endonauta é um dos patrocinadores do Gente Conectada, e eu tenho aí a oportunidade de acompanhar o trabalho da Roberta, o trabalho do Ricardo, e agora mais pertinho comigo aqui no Gente Conectada, de fato, a gente está ao lado de pessoas que acreditam, né, nesse propósito, né, de promover experiências diferenciadas, de promover experiências que também tragam conteúdo e aprendizado para as pessoas através das nossas ações de endomarketing. Então, mais uma vez, muito obrigado, Roberta e Ricardo, sejam muito bem-vindos. A palavra agora está com vocês nessa nossa próxima 1h15, 1h20 aí de duração dessa webinar. Eu vou ficar aqui acompanhando o nosso chat, então se alguém quiser ali mandar alguma pergunta, fazer algum comentário, fique à vontade, utilize o nosso chat para isso, e aí eu já combinei aqui com a Roberta e com o Ricardo, que se ali aparecer alguma pergunta no nosso chat, eu posso dar ali uma interrompidinha na fala deles para trazer aí essa contribuição de vocês. Isso aqui, gente, como é a proposta do Gente Conectada, é um espaço de construção coletiva, é colaborativo, né? Então todo mundo aqui é convidado também a participar ativamente conosco. Então fiquem muito à vontade para utilizar o nosso chat para interagir conosco. Ricardo, Roberta, já falei demais, agora eu passo a bola para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, sejam bem-vindos, e agora brilhem aí conosco nessa terceira webinar do Gente Conectado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, sejam todos bem-vindos aqui. Eu quero agradecer ao Gente Conectada e a Tempo pela oportunidade aqui também. Já agradeço ao Cosmo pelo convite. O que eu quero começar falando? Já que o tema é endomarketing, eu quero falar o seguinte: endomarketing, ele não é luxo, tá, gente? É uma necessidade. E o que é o endomarketing? Endomarketing é uma estratégia completa. Ele é o que, para quem, por quê e como você cria experiências internas que geram sentimentos e comportamentos específicos nos colaboradores, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês? Que quando isso acontece, colaboradores, eles ficam mais engajados, eles são mais produtivos, eles são mais criativos, eles são leais. Esse colaborador, ele fica mais tempo na empresa, falam bem da marca e criam cultura, que atrai outros talentos, tá, gente? Então, por isso que o endomarketing, ele é tão importante. Quando você planeja o endomarketing de forma estratégica, você comunica mudanças, você reconhece esforços, você cria memórias coletivas, você transforma a empresa em um lugar onde as pessoas querem estar. E isso tem um impacto direto em resultados. Empresas com culturas fortes e colaboradores engajados, eles acabam inovando mais, eles executam melhor, eles se destacam no mercado. Então, a gente vai começar aqui que a pergunta não é o porquê você fazer endomarketing, é como vocês vão fazer isso, de forma estratégica ou de forma reativa. Então, vamos começar. A gente começa aqui com o nosso primeiro slide aqui já aparecendo para vocês. E eu quero fazer com que vocês olhem o próprio planejamento de vocês. Se vocês abrirem a planilha de RH agora, como que o segundo semestre de vocês está desenhado? Está planejado? Isso daqui já é uma reflexão que eu já quero começar fazendo aqui, mexendo na cabeça de vocês, porque isso é importante.
a gente partindo aqui para o próximo slide, vocês vão entender o seguinte. Para a imensa maioria das empresas, o planejamento, ele parece que ele fica invisível, sabe? Ele fica na pressão. Porque deixa eu falar para vocês, se a gente começar a falar que agosto já tem Dia dos Pais. A gente vai para setembro, outubro e novembro. Aqui a gente linka 3 ações. Setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul. Tá? Se a gente parar para pensar nisso, aí a gente enlouquece. Porque em dezembro já tem final de ano. Então está todo mundo já preparando dezembro com um evento de final de ano, distribuição de lucros. Então tudo tem festa, né? Então, por isso que o planejamento ele passa a ser tão importante quando você faz o primeiro semestre, o segundo semestre de forma bem planejada. Porque senão, se vocês fazem somente com datas comerciais, vamos dizer assim, o calendário ele passa a ser um calendário comercial, sabe? E as nossas ações elas deixam de construir uma cultura. Elas se tornam apenas respostas pontuais para garantir que nenhuma ocasião ali deixe passar, sabe? Vai passar em branco. Então, às vezes, o que eu quero dizer é que se há um diferencial para vocês aqui, ou algo que vocês podem pensar, é que fazer uma ação, porque tem que fazer, não é estratégia. Então, pense bem, fazer uma ação, porque tem que fazer, não é estratégia. Não deixar uma data passar em branco pode até ser necessário para o ambiente, para o clima. Mas se a empresa não sabe qual conversa ela quer abrir, que comportamento ela quer fortalecer e que memória ela quer deixar na cabeça do colaborador, o calendário vira apenas uma lista de obrigações. Vira um checklist de entregas, tá, gente? Partindo aqui para o próximo slide, vocês vão ver aí que é o que eu quero deixar para vocês. O que nós vamos fazer hoje? Sair daqui com uma primeira versão do calendário de vocês preenchido com objetivos, públicos, mensagens e os próximos passos que a gente vai ter daqui para frente. E aí, eu quero deixar para vocês, pode seguir, então, próximo slide, por favor. A nossa aula aqui hoje, ela vai ser prática, mão na massa mesmo, a gente vai fazer isso aqui junto. Quero também que vocês saibam que não existe calendário perfeito, nunca vai existir. O foco será em decisão estratégica e vocês vão entender o porquê que material ele é ferramenta, ele não é o fim. Tá bom? Então a gente já entra já no próximo slide, que aqui eu quero falar com vocês o seguinte. Aqui é uma pergunta muito importante que eu quero que você entenda que aqui vem o ouro do que a gente entrega, tá? Porque o endomarketing, ele não deveria começar com essa pergunta aqui. Ele não deveria começar com essa pergunta aqui. O que vamos dar no Dia dos Pais? O que vamos dar de final de ano? Ou qualquer que seja a pergunta desse tipo, que você direcione o que vamos. Por quê? A gente começa a mudar o jogo e tornar o endomarketing tão estratégico quando a gente transforma essa pergunta aqui no seguinte: o que as pessoas precisam sentir? O que as pessoas precisam compreender? Ou o que elas precisam viver nesse momento da jornada delas? Pensa comigo. Vê se essa pergunta não vira o jogo. O que as pessoas precisam sentir, compreender ou viver no momento da jornada? Quando vocês entendem essa pergunta, vocês mudam a perspectiva. Vocês invertem isso por completo. Vocês param de olhar para o calendário, vocês param de olhar para um calendário comercial e vocês passam a olhar para a vida real de quem trabalha com vocês. Vocês passam a olhar para a jornada. Isso significa sair do calendário comercial e entrar de fato na jornada do colaborador. Pensa comigo. A vida de quem trabalha na sua empresa, ela não acontece de feriado em feriado.
ela acontece nos primeiros 30 dias de integração. É aqui que vai definir se ela vai ficar ou se ela vai embora da empresa. Ela acontece no momento em que a equipe bate uma meta que parecia impossível. Ela acontece quando alguém completa 5 anos de casa e percebe que contribuiu com uma história linda ali dentro da empresa. Então, se vocês querem reter talentos, e os números mostram a falta de reconhecimento, é um dos maiores motivos de pedido de demissão hoje. O endomarketing, ele precisa tangibilizar a cultura nesses momentos, tá? É por isso que o endomarketing ele é tão forte. Então, seguindo aqui, pode passar. Antes de eu passar aqui a palavra para a Roberta, porque é ela que vai mostrar, colocar essa visão na prática, eu quero deixar claro alguns conceitos que o mercado confunde muito. Que é o seguinte, a maioria das empresas, ela foca toda a sua energia em ações e materiais, certo? Mas vamos diferenciar. A ação. A ação é quando você prepara um e-mail e envia um e-mail falando sobre o Dia das Mães, sobre comemorações. Isso é a ação. O material é a flor que você entrega. É o material que você está entregando, é o item que você está entregando. O nosso convite hoje é para fazer que vocês subam o nível do jogo. E, em vez de ação e material, a gente coloca isso como rituais e experiências. Um ritual, veja bem, gente, um ritual é quando essa ação ela deixa de ser uma obrigação anual. Certo? Aquilo ali já é uma obrigação. Vocês colocaram isso como uma obrigação. Mas o ritual, ele faz isso ser um símbolo de quem vocês são como empresa. É isso que define. É passar a ser um símbolo, não uma obrigação. E a experiência é quando a mensagem, o momento e o material, eles se unem de forma tão coerente que isso gera memória. Então, você imagina, você promover uma ação, você não vai saber se isso vai criar realmente uma memória. Mas quando você transforma isso em ritual e experiência, você faz com que o seu colaborador ele memorize aquilo. Ele vai falar sobre aquilo o resto da vida dele. Ele vai contar história para os filhos. Então, é isso que é legal. Por quê? Um brinde, vamos lá, gente. Um brinde caro, sem narrativa, ele é desperdício de dinheiro. Vocês estão jogando dinheiro fora. Vocês entendem isso? Quando vocês olham para brindes sem narrativas, sem vocês traçarem um planejamento, isso é dinheiro jogado fora, é desperdício. Agora, um brinde, pensa comigo, um brindezinho mais simples, entregue no momento exato da jornada do colaborador, com uma mensagem clara, isso é inesquecível. Por isso que a gente fala tanto de quando você for fazer alguma coisa, faça com intenção, porque é isso que vai gerar memória. É isso que vai tornar tudo tão inesquecível. Eu queria muito que vocês levassem isso para a mentalidade de vocês, para os dias de vocês. Porque agora, eu vou deixar aqui a Roberta assumir, ela vai abrir a nossa matriz de planejamento e construir com vocês, passo a passo, como transformar essa visão em um calendário executável, tá? Para os próximos 6 meses. Então, aproveitem. Agora é hora de papel e caneta na mão, porque vocês vão anotar muito. Segue lá, Roberto. Olá, bom dia, pessoal. Bem-vindos aí, né? Muito legal, estou vendo várias carinhas aí conhecidas. Obrigada pela presença aí de todo mundo. Um prazer realmente estar aqui, né? Tanto a gente fala aí no nosso dia a dia a respeito de material, experiência, brinde, ritual, ação interna, calendário de endomarketing, e sempre surge aquela confusão, né? O que é o quê? Muitos clientes, né, leads e pessoas vêm para a gente solicitando uma coisa ou outra, são linguagens diferentes, né? Nesse slide aí que o Ricardo explicou, a gente pôde entender um pouquinho da diferença aí, né, do que é data, do que é ação, do que é campanha, do que é material, do que é ritual, do que é experiência. Às vezes a gente pensa que é tudo uma coisa só, né?
E não é, tem diferenças, né? E entender inicialmente essas diferenças é o que vai fazer o nível do jogo de vocês subir, né? E aí vocês começam a, antes de tudo, entender o conceito, para o que eu vou fazer, e o que eu vou praticar, e o que eu vou aplicar na minha empresa, e qual a diferença que isso vai fazer na jornada do meu colaborador, né? Então, pode passar, por favor. O Ricardo falou agora, né, sobre essa necessidade da gente sair da reatividade, né? Acontece uma data e aí eu reajo, o que eu vou fazer, o que a gente vai fazer, vamos planejar, vamos pensar, né? O meu papel aqui agora é entregar para vocês como a gente faz isso, né? Ah, legal, entendi que eu não posso ser reativo, eu não posso esperar a data chegar para aí eu começar a pensar. Como que a gente sai dessa teoria, né, que ele passa um pouquinho para vocês, e a gente coloca essa intenção mesmo estratégica no papel e começa a construir algo do zero, algo que realmente faça sentido e não seja apenas um desperdício de dinheiro, né, como a gente bem citou aqui, né. É por isso que nós desenvolvemos uma ferramenta que a gente chama de matriz de planejamento estratégico. E assim, como é que vocês constroem tantas ideias, Roberto? Como é que vem essas experiências? Como é que os clientes, como é que a gente chega num resultado planejado, né? A gente pensou, né, nesses 15 anos aí, né, de tempo, de trabalho, a gente desenvolveu essa matriz de planejamento estratégico, e é uma matriz que ela contém 7 etapas, e é passando através dela que a gente consegue obter o resultado que a gente vem obtendo com nossos clientes, com os nossos parceiros, né, e construir realmente um calendário de endomarketing realmente efetivo, né, não só um calendário bonito, não só um calendário para apresentar para a nossa liderança, olha que calendário perfeito, cheio de datas, não, é um calendário realmente eficiente que vale a pena. E o que a gente, assim, notou, né, que é algo muito comum, a maioria das empresas, elas começam planejando isso de trás para frente. Elas escolhem o formato, né? Ah, vamos fazer um vídeo para essa ação? O que vocês acham? Vamos dar um kit? Vamos comprar um brinde? E aí, depois que elas escolhem o formato, é que elas tentam inventar alguma justificativa para fazer sentido esse formato que elas criaram ali, né? Então, eu estou imaginando aqui para minha próxima ação fazer um vídeo, né, para poder parabenizar todos os pais pela data. E aí, a partir disso, como é que eu justifico? Por que eu quero fazer um vídeo? E aí, elas vão de trás para frente. É por isso que a gente criou a matriz, e aí a gente vai ensinar para vocês como vocês vão conseguir montar isso na empresa de vocês também. Espero que vocês aproveitem, porque é um material que vai fazer bastante a diferença para vocês mesmo. Não é algo que muitas pessoas usam e sabem. Isso a gente fala porque a gente está aqui no dia a dia, né, no front aí, e a gente vê que as pessoas não têm a menor noção disso. Então, aproveitem isso, peguem esses ensinamentos, né, anotem o que precisar referente à empresa que vocês estão hoje, que vai fazer muita diferença, tá, gente? Onde que a maioria das empresas ali hoje escorrega, né? Elas começam primeiro pela data, né? Então, surgiu a data, elas começam ali. O que seria uma solução ideal disso, né? Começar primeiro pelo objetivo. Qual o objetivo que essa ação precisa cumprir? O segundo maior erro, né, um clássico aí, é tratar o material como um brinde, né? Então, elas primeiro pensam no brinde e depois pensam no resto. E tratam o material como brinde. O material não é brinde, né? E a gente vai explicar isso um pouquinho mais a fundo. O material é a mídia que comunica. Então, antes, define o que o material precisa comunicar e depois, a partir daquela comunicação, daquela mensagem, do que a gente pretende comunicar nessa ação, é que a gente vai escolher o material, que pode ou não pode ser um brinde, tá, gente? E as empresas querem normalmente fazer tudo para todos. Esse é o terceiro grande maior erro. Nem toda ação é para todo mundo, tá, gente? Nem toda ação é para todas as empresas e nem toda ação que eu vou fazer para a minha empresa é para todos os meus públicos internos. Ainda tem esse detalhe. A solução disso seria o quê? Primeiro, a gente definir o público prioritário por ação. E aí, peguem mesmo, gente, esses códigos aí que eu estou falando, né? É isso que eu falei. Vocês vão anotar isso e perceber que, às vezes, vocês mesmos, a gente comete esses erros, né? Muitas vezes, e é isso. Eu estou falando aqui de grandes empresas multinacionais que também, muitas vezes, falham e escorregam nesses passos.
Pode passar, por favor, Pamela. O quarto maior erro é planejar as ações mês a mês sem uma visão do semestre. Então, assim, qual que seria a solução, né? Construir uma sequência entre o cuidado, o reconhecimento, a cultura e o fechamento. Então, esse um erro muito clássico, né? Chega assim, no mês eu quero planejar, agora que vai entrar agosto, deixa eu planejar o que a gente vai fazer de ações internas para agosto. Aí vai acabando agosto, vai chegando setembro, o que a gente vai planejar agora para setembro? Não, gente, a gente vai mostrar aqui o porquê que isso acaba sendo um erro. E o quinto maior erro também é ignorar o prazo e a logística. Solução disso seria planejar realmente com antecedência a produção, a aprovação, a entrega, a comunicação. O sexto grande erro que as empresas acabam escorregando é repetir campanhas sem atualização. Por exemplo, o que funcionou ano passado na nossa ação de Outubro Rosa? Foi tão legal, o pessoal gostou tanto, as meninas gostaram, vamos repetir, vamos fazer a mesma coisa? A gente deu a camiseta do Outubro Rosa, faz de novo. E aí é isso. Porque deu certo, a gente vai repetir. Só que a gente esquece, gente, que a comunicação, a dinâmica, a sociedade, o mercado, tudo muda. Um ano para outro, muita coisa mudou. Então, por exemplo, vamos supor uma ação interna que a gente vai fazer para os nossos colaboradores de Dia dos Pais. A ação que deu certo no ano passado não necessariamente pode vir a dar certo esse ano, porque, como vocês bem sabem, o público de vocês interno, do ano passado para cá, já deu uma mexida. A gente já tem pessoas, uma maior quantidade de pessoas de uma nova geração. A gente tem mais pessoas, por exemplo, que trabalham em home office. Então, a comunicação, ela muda. Então, a gente precisa atualizar essa comunicação, a gente precisa entender melhor o público interno, a gente precisa entender melhor o mercado, e aí, sim, ver se faz sentido repetir ou não a ação, né? O exemplo agora que eu dei de Dia dos Pais é um clássico também, porque, se vocês forem reparar bem, uma coisa que muda muito é formatos de família, né? Que hoje a gente tem formatos diversos. E aí a gente acaba repetindo algo que a gente fez, ou algo que outra empresa fez no ano passado, e aí esquece isso, acaba entrando até em estereótipos e isso acaba não sendo funcional. Pode passar, por favor. E essa matriz que a gente criou foi justamente entendendo todos esses erros, entendendo essa quantidade de escorrego que acaba prejudicando realmente a ação do cliente, porque no final das contas ele acaba não conseguindo fazer uma ação que ele desejava, ele acaba tendo que correr atrás de alguma coisa ali em cima da hora, e aí nota-se que algo foi feito por fazer, né? Todo mundo nota, não tem resultado, foi gasto de dinheiro. Então, a nossa matriz, ela inverte isso, ela tem 7 etapas, e a ordem em que vocês respondem a essas etapas é o que realmente vai garantir o sucesso dessa ação. Não pode começar do 7, não pode começar do 5, tem que começar do 1, e anotem aí essa ordem de pensamento, né, para vocês terem a partir de hoje. A gente vai falar sobre cada uma delas, e agora, assim, eu vou pedir até para vocês, né, se vocês já estiverem anotando, na medida que eu for falando a ordem das etapas da matriz, eu quero que vocês vão anotando não o que está escrito no slide, mas vocês já vão pensando nesse pensamento do que está acontecendo dentro da minha empresa. Então, assim, o ideal é vocês anotarem os insights que vocês têm, porque isso vai contribuir e vai adiantar vocês na próxima etapa, onde a gente vai montar, onde vocês vão montar o calendário de vocês. Então, já vão anotando, porque isso vai ajudar vocês também aí daqui a alguns minutos, tá? Pode passar, por favor. Bom, a primeira etapa da nossa matriz, ela é o contexto. O que é o contexto, né? Antes de tudo, antes de começar tudo, a gente vai analisar o contexto da nossa empresa. É por isso que ações, elas são diferentes para cada empresa, porque cada empresa tem o seu contexto. Até mesmo empresas do mesmo ramo, elas mudam de contexto, tá, gente? Então, vamos começar pelo contexto. Etapa 1. O que está acontecendo na sua empresa agora, nesse semestre? Então, assim, muita coisa pode estar acontecendo, né? E por mais que o mercado, a gente esteja acompanhando um mercado que segue uma certa tendência,
A gente vê que os contextos individuais das empresas, não só por tamanho, mas por ramo, enfim, elas mudam de contexto. Então, o que hoje vocês notam que está acontecendo no contexto da empresa de vocês? Vocês estão em crescimento rápido? Vocês estão numa empresa que ela está com um crescimento um pouco mais acelerado? Ou vocês estão numa empresa que está passando por uma transformação digital? Por exemplo, enfrentando... E essa transformação digital, a gente sabe que tem uma crise ali de enfrentar uma resistência ao novo, né? São, por exemplo, colaboradores antigos que têm uma certa resistência e aí a gente tem que implementar isso. Ou vocês estão passando por um contexto, vamos supor, de pressão de meta, né? A nossa equipe anda cansada, a nossa equipe anda exausta e a gente está com essa pressão da liderança. Ou o contexto, por exemplo, estamos com mudanças de liderança, né? E aí o time está com aquela sensação de incerteza. Ou, vamos supor, a gente vê muito caso de empresas que estão tendo fusão, né? Passando por fusão. Então, assim, qual que é o contexto? Vocês conseguem já imaginar aí na cabeça de vocês qual que seria o contexto, hoje atual, o principal contexto da empresa de vocês? Essa é a etapa 1. Próximo, por favor. A etapa 2, vamos seguir a ordem exata, gente, a etapa 2 é o objetivo. Qual que é o objetivo? O que precisamos gerar nas pessoas hoje? Lembram dessa perguntinha clássica que o Ricardo falou lá no começo? Essa perguntinha ela vai encaixar na nossa matriz agora na etapa 2, que é a etapa do objetivo. Então, assim, a partir do contexto, a gente entra com o objetivo. O que a gente precisa gerar nas pessoas hoje? É segurança? É confiança? É alinhamento? O que a gente tem que gerar, né? No contexto atual da nossa empresa hoje, o que a gente precisa gerar nas pessoas? Então, assim, um exemplo de um objetivo fraco, né? Assim, só para vocês terem ideia, que eu sei que vocês estão anotando aí. Nosso objetivo, vamos fazer uma ação de Setembro Amarelo. Isso seria um objetivo fraco. O que seria um objetivo forte? Vamos gerar segurança psicológica e confiança para que as pessoas se sintam à vontade para pedir ajuda. Repara a diferença aí crucial que tem num objetivo para outro objetivo? Porque fazer uma ação de Setembro Amarelo não é um objetivo. O objetivo é, nesse exemplo aqui, gerar uma segurança psicológica e fazer com que as pessoas, nossos colaboradores, eles se sintam à vontade para pedir a nossa ajuda, né, da liderança, se necessário. Então, qual que é o objetivo aí de vocês hoje? Próximo. Terceira etapa, a gente falou do público. O público, como a gente falou lá atrás, é um passo assim, super importante, porque a gente vai entender aquilo que nem toda ação é para todo mundo, né? Então, com quem que nós precisamos falar primeiro? Sendo que nem toda ação é para a empresa inteira, vamos supor uma ação de cuidado, né? A gente precisa fazer uma ação sobre cuidado. Nisso, a gente pode selecionar as lideranças para que elas saibam como conversar com os seus liderados. A gente pode, por exemplo, selecionar mulheres, né? E aí a gente entra no foco da saúde, da prevenção. A gente pode falar com pais e mães para que eles entendam a questão do equilíbrio entre vida e trabalho. Ou a gente pode também selecionar a empresa toda com uma mensagem geral, também não tem problema, né? Não é o caso que a gente não pode selecionar a empresa toda, a gente pode sim, mas a gente precisa saber, a gente precisa entender. Não, para essa ação, eu seleciono a empresa inteira por conta, né, das etapas anteriores. Próximo. A quarta etapa, ela diz respeito à mensagem. Qual é a frase que resume o que a gente quer dizer? Se você consegue, assim, se você não consegue resumir o que vocês querem dizer em uma única frase, isso significa que a ação, ela está confusa, né? Se a gente não conseguiu resumir a nossa mensagem numa frase, esquece, vamos voltar, porque a mensagem ainda está confusa. O que seria uma mensagem fraca? Vamos celebrar o ano. O que seria uma mensagem clara e específica, né? O que fizemos importa, você foi fundamental. Vocês percebem que a mensagem ela vai estar muito atrelada ao contexto da empresa, porque se a gente passou por um ano, se a gente identificou lá no contexto, na primeira etapa, que a gente passou por um ano difícil, que a gente passou por um ano de incertezas, essa segunda mensagem ela não faz muito mais sentido do que a primeira, se no final do ano eu estruturei que a mensagem que eu quero passar para os meus colaboradores gente,
tivemos um ano incerto, tivemos um ano difícil, mas o que fizemos juntos importa, e você foi fundamental. Porque se a gente não passa por essa etapa da matriz e a gente faz uma mensagem fraca de vamos celebrar o ano, tudo pode dar errado, porque isso acaba podendo até parecer uma hipocrisia, uma falsidade. Vamos celebrar o ano. A pessoa recebe ali algum kit, alguma mensagem de vamos celebrar o ano. Mas celebrar o quê? A gente passou um ano tão incerto, a gente passou por tanto perrengue ali, o que a gente celebra, né? Eles estão sem noção. Então, é por isso que a gente tem que ter uma mensagem clara, né? Poxa, tivemos um ano difícil, mas o que fizemos importou. Eu fui fundamental, apesar de tudo, e eles querem dizer isso para mim. Então, olha a diferença aí. A próxima etapa, pode passar, a próxima etapa, a quinta etapa é o formato. Agora sim que a gente entra no formato, gente. E reparem que esse é o queridinho de todo mundo, porque todo mundo pula as anteriores e vai direto para o formato. Que é o que vamos fazer um brinde, vamos fazer isso, então todo mundo já cai direto aqui, e é daí que começa o grande erro, a grande bola de neve. Que tipo de ação traduz melhor essa intenção que a gente definiu nas etapas anteriores? Agora sim, é uma campanha digital, a gente vai fazer post, vídeo, a gente vai fazer um evento presencial, né? Vamos fazer uma roda de conversa, um encontro, é um kit que vai chegar na casa de cada colaborador, é uma dinâmica em grupo, é uma comunicação direta por e-mail. Agora sim a gente define o formato, tá? Próximo. Sexta etapa, depois que a gente passou por toda aquela escadinha, a gente vem para a viabilidade. A viabilidade nós temos tempo, nós temos verba, nós temos braço para fazer isso bem feito. Essa é a etapa da viabilidade. Próxima etapa. E a continuidade. Reparem que essa etapa, vocês vão até pensar, gente, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas a continuidade seria o quê? Como essa ação, como isso conversa com o mês seguinte? Como que essa ação prepara o terreno para o mês seguinte? É isso que vai dar braço para uma ação se conectar com a próxima. E é por isso que o planejamento ele não pode ser feito solto, ele precisa passar por essa escadinha. Então, assim, e por isso também é que o planejamento não pode ser feito mês a mês, porque se a gente tem que uma ação conversar com a outra, como é que a gente vai deixar para planejar as ações só quando o mês chega, ou só quando está próximo ao mês chegar? É por isso que as coisas, o resultado depois no final do ano, a jornada do colaborador não acontece. Não há a jornada do colaborador sem fazer isso, né? Porque vamos supor, eu fiz uma ação do Dia das Mães, né? No começo do ano. E aí vamos supor que nessa ação eu prezei pela mensagem do cuidado, pela mensagem da atenção ao equilíbrio de família e trabalho, né? Eu quis passar isso para as mães, né? Para ter esse equilíbrio. Dia dos Pais, se a gente quer construir uma cultura e uma mensagem, a gente tem que ter continuidade. E aí a gente vai atrelar a mensagem do Dia dos Pais à mensagem que a gente forneceu no Dia das Mães. E aí, a partir disso, qual o formato que eu vou, né, fazer nessa ação? Qual o formato? A partir daí, qual a mensagem? Se vai ser brinde, se vai ser festa, se vai ser dinâmica, porque eu preciso conectar o contexto, eu preciso conectar o objetivo, eu preciso conectar a mensagem, e aí vai fazendo sentido. E aí vocês veem que a gente vai casando uma ação com a outra. Final do ano, a gente casou todas as ações nessas mesmas matrizes, e aí é que temos o calendário estratégico de endomarketing. É aí que a gente tem a jornada, a famosa jornada do colaborador, que nada mais, nada menos é isso. Pode passar. Não. Por exemplo, vamos aplicar isso olhando para o segundo semestre. Agora, né? Eu vou passar rapidinho todos os meses, só para a gente ter uma noção. E aí a gente vai entender, não como datas isoladas, né? Mas sim como uma narrativa ali contínua, para vocês verem na prática. O julho, ele é o mês de retomada e reconexão. A gente está praticamente aí no final, né, de julho, né? Mas vamos citar ele rapidinho. Então, o julho, julho a gente não precisa fazer nada porque é um mês sem feriado comercial. Ok. Mas é um ano de virada corporativa, vocês notam? É um ano que ou as pessoas voltam de férias, é um mês que as pessoas voltam de férias, é um mês que as metas são ajustadas pela liderança, então a comunicação também muda. A intenção estratégica aqui não vai ser dar presentes.
A intenção aqui vai ser realinhar a energia. Então, a pergunta que vocês devem se fazer é: que mensagem precisa abrir esse semestre de vocês? Júlia, para a gente pensar nessa mensagem. Agosto. Agosto, ele é um mês do vínculo e da humanização, né? Essa é a principal emoção latente de agosto. Em agosto, a gente tem uma ação grande aí, né, que é o Dia dos Pais, e a intenção maior, né, do Dia dos Pais não é a data, é reconhecer que o colaborador, ele também tem uma vida ali fora do trabalho, né? É reconhecer que ele tem uma função que para ele é muito importante. Então, surge essa necessidade de humanizar os vínculos. Como que a gente reconhece os diferentes formatos de família, ali, sem entrar em estereótipos, como eu disse ali no início? Então, é um mês da gente pensar nessa questão do vínculo e da humanização. Setembro. Setembro, a gente trabalha com segurança psicológica. A gente tem uma ação muito forte, que está muito evidente, que é o Setembro Amarelo. Só que o Setembro Amarelo ele não pode acontecer uma vez no ano, né? Não pode ser apenas uma vez que a empresa fala ali de saúde mental. A intenção estratégica de setembro é abrir conversas seguras. É um momento de mostrar como a empresa apoia o colaborador de verdade, né? Muito além de distribuir aquelas famosas fitinhas amarelas. Então, a empresa vem ali, né, construindo essa questão da saúde mental como colaborador, a partir do nosso contexto e tudo mais. E aí, em setembro, a gente consegue fechar isso de uma forma segura, e não de uma forma de moda. Vamos fazer isso porque está na moda, porque tem que fazer isso, né? E aí vai fazendo sentido. Outubro. Outubro, a mensagem latente é o autocuidado e o pertencimento, né? A gente tem aí uma ação grande também, nacionalmente conhecida, que é o Outubro Rosa, né? Que é a prevenção. Mas também é uma ação de pertencimento. É uma ação que ela consegue conectar muito bem com o cuidado com a cultura da empresa. Então, percebam, gente, que essas ações de cuidado, de saúde, elas podem ser uma ponte um vínculo mesmo para a gente conectar com a cultura da nossa empresa, né? Se a gente quer fornecer uma mensagem de cuidado, não tem como a gente passar em branco essas ações. Então, como é que a gente fala de saúde, né, da saúde da mulher, sem também ser alarmista, né? E trazendo um pouco mais de acolhimento para dentro do nosso escritório. Novembro, a gente entra agora num mês que a gente tem a fala da diversidade e a gente tem também uma reta final ali de final de ano, né? Então, novembro tem uma data importante também, que é a consciência negra, e temos também o Novembro Azul. Mas também é aquela reta final, né, de ano, de cumprimento de meta, de alinhamento. Então, é um momento também da gente alinhar essa questão do cuidado com a igualdade, né? E aí o foco mesmo no negócio para a gente conseguir fechar o ano. O foco do negócio em novembro está sendo fechar o ano, está sendo cumprir meta, e a equipe precisa estar unida nessas 3 diferentes grandes áreas aí de novembro. Para dezembro, a gente entra com memória e celebração. Então, dezembro é aquele mês do fechamento, né? E é quando a gente reconhece aquele esforço que foi desenvolvido em todo o ano, né? Reparem que aqui, gente, eu citei as principais datas, né? Eu nem cheguei a entrar nas ações internas e nas mensagens internas, né? Que é, por exemplo, a gente celebrar aniversário do colaborador, celebrar reconhecimento de tempo de casa, celebrar um aniversário da empresa, ou outros tipos de treinamento, ações também de segurança de CIPAT, por exemplo, CIPA e CIPAT, que tem muitas empresas e indústrias que têm. Então, isso aí foi esporádico por cima. Próximo, por favor. E aí, gente, eu vou mostrar agora, assim, dentro da matriz, como é que funciona na prática para dezembro. Então, vamos imaginar esse cenário, né? Coloquei aqui um cenário dentro do mês de dezembro, né? O contexto da nossa empresa foi um ano muito difícil, né? A nossa equipe está exausta, mas entregaram um resultado, ok. Objetivo, né? Esse é o contexto. Lembrando da etapa 1, contexto, etapa 2, objetivo. A partir desse contexto, eu quero gerar um alívio e eu quero gerar um orgulho também do que foi construído. Mensagem. Qual é a mensagem a partir do contexto? Objetivo. O que fizemos juntos importa. Você foi fundamental. A partir disso, eu escolho o formato.
Então, ao invés desse ano de eu fazer uma festa gigante, uma festa impessoal, uma festa de final de ano, eu vou fazer um ritual ali interno de celebração, e cada área ela vai ter um acompanhamento ali da liderança. Ela vai ter uma carta especial direta do líder com essa mensagem de reconhecimento individual. Vocês percebem a diferença? Porque a gente não começou a decidindo o presente de Natal. No final de ano, o que a gente vai fazer? Que presente a gente vai dar? A gente começou decidindo o que queríamos gerar, né, nesses colaboradores, a gente começou decidindo que a gente quer gerar o orgulho e o reconhecimento genuíno, e a partir disso a gente decidiu esse formato. Esse ano a gente vai fazer uma carta do líder, né, um kit ou uma celebração envolvendo esse formato de mensagem da liderança. Então, isso nasceu dessa intenção. Próximo. Agora, gente, eu quero que vocês olhem para esses 3 cenários e escolham um contexto mais próximo da realidade de vocês. Eu coloquei 3 exemplos de contexto aqui para ajudar vocês a já pensar nessa questão de contexto mesmo, né? Então, assim, entre esses 3 contextos, o que mais aproxima hoje da realidade de vocês? A gente é uma empresa, né? Eu estou hoje numa empresa com crescimento rápido. A empresa dobrou de tamanho em um ano, né? E aqui, por isso, muitas caras novas, muita gente entrando, tudo mais. Contexto B. Eu trabalho hoje numa empresa tradicional em transformação. Então, é uma empresa que está com mudança de processos, digitalização, as lideranças são umas lideranças mais antigas, esse é o meu contexto. O contexto C. Eu hoje estou numa empresa com orçamento zero, então, cortes de gasto, já decretaram que é fim dos brindes caros, então eu estou nesse contexto. Qual que é o contexto aí que mais se aproxima de vocês? Ou D, né, se vocês conseguirem imaginar um contexto personalizado aí para a empresa de vocês, esse aí é um dos mais tradicionais que a gente mais vê no dia a dia, são esses 3, mas tem muitos outros, né, porque como eu disse, o contexto é para cada um. Próximo. E agora, gente, eu quero que vocês peguem, né, a folha de vocês aí e a gente vai colocar a mão na massa mesmo, né? Então, não adianta esse tempinho que vocês tiraram hoje se a gente não sair daqui com algo concreto. Vamos fazer desse tempo que vocês estão investindo em vocês mesmos para saírem com algo realmente que vocês vão usar daqui para frente. Então, vamos colocar a mão na massa. Roberto? Sim, Cosme? Cosme, falando aqui com você. Olha só, tem uma pergunta aqui no nosso chat, que eu acho que está dentro desse contexto aí do que você está falando da matriz. A Sheila, legal, ela está perguntando o seguinte: a matriz é estruturada previamente, por exemplo, semestralmente? Se sim, como pontuar o contexto dos meses futuros? Olha, Sheila, é uma ótima pergunta. A matriz, o ideal dessa matriz é a gente definir ela anualmente, tá? Porque anualmente a gente consegue realmente fazer um casamento de ações para o objetivo que a gente quer alcançar no final do ano, porque o contexto da empresa é um. Então, fazer essa matriz anualmente é o ideal e fazer a revisão dela semestralmente. Então, no caso agora, o que era o ideal a gente estar fazendo nesse caso? Era para a gente estar fazendo uma revisão da nossa matriz anual. Aqui a gente está construindo ela do zero, mas a gente deveria mesmo começar a revisar a matriz que a gente já tinha construído no final do ano passado para 2026, entendeu? Então, agora a gente estaria fazendo uma revisão. Caso você esteja realmente num contexto de muita mudança, vocês podem deixar assim para fazê-la semestralmente, mas assim, no máximo semestralmente mesmo, eu recomendo, porque aí a gente consegue fazer pelo menos 2 links de contexto, né? Contexto primeiro semestre e contexto segundo semestre, tá? Se a gente não consegue fazer um contexto do ano, a gente pega para fazer 2 contextos ali, mas realmente não deixar passar muito disso e não fazer isso mês a mês mesmo não, entendeu? Certo. Então, vamos, gente, começar agora o nosso diagnóstico do semestre. Vocês agora vão ter um tempinho aí para poder olhar para a realidade de vocês hoje. Vou pedir aqui para a Pamela, para ela colocar, por favor, no chat. Ela colocou aqui, né? Essa matriz. Essa matriz, ou vocês podem baixar agora, né? Que é um presente nosso para vocês, que é essa matriz toda estruturadinha, né? Que vocês vão usar ela
não só agora na montagem desse semestre, mas vão rabiscar e usar isso. Se vocês não conseguem abrir ela agora, né, não estou no computador e tudo mais, pode continuar anotando na folha, não tem problema, né, porque a matriz já está toda estruturadinha, né, então a gente deixou isso daí como um bônus aí para vocês. E ela já está com as perguntas tudo certinho, e a gente vai fazer isso em 3 etapas rápidas, tá, gente? Para a gente não demorar muito também, né, que a gente tem um tempo. Qual que é o maior desafio interno nesse semestre de vocês hoje? Vocês vão preencher isso. Qual é o público que precisa de mais atenção agora e qual é o sentimento que vocês precisam fortalecer na equipe? Eu acredito que com o desenvolver aqui, vocês já conseguiram ir anotando mais ou menos, né? Agora é só preencher mesmo essas 3 realidades nessa rodada 1. E aí vão fazendo isso, gente. Qual é o maior desafio interno nesse semestre, agora, né? Segundo semestre de 2026. Qual é o público que precisa de maior atenção agora? É meu público operacional, é o meu público, né, que está em home office, é o meu público, é a minha liderança, qual é o público que realmente que vocês precisam dar foco? E qual é o sentimento que vocês precisam fortalecer na equipe? Eu vou pegar agora o Cosme também. Quem quiser, gente, compartilha aqui no chat para a gente qual foi o número 1, o maior desafio que mapeou aí. Só para a gente ter uma noção, porque isso acaba também ajudando outras pessoas que não conseguiram pensar ainda, né? Isso acaba dando ideias também. Então, quero ver aí se alguém consegue compartilhar aí o maior desafio interno desse semestre. Só o número 1, tá, gente? Aqui, Roberta, a Ohana, ela colocou que é governança da comunicação. Legal. E a Gláucia, ela compartilhou aqui com a gente que o desafio, o principal, é todos atuando no modelo home office e, em sua maioria, alocado em clientes. Bacana, bacana. Ótimo, é isso mesmo, gente. Esse é o desafio interno. Vamos para o próximo. Agora a gente vai para a rodada 2, né? Depois que vocês preencheram. Quem não conseguiu preencher, né? Já deixa aí, porque vai preencher durante hoje à tarde, as próximas semanas, mas é importante realmente começar dessa etapa, tá, gente? Nessa rodada 2, pode passar, por favor? A gente vai fazer a priorização. Vocês não vão conseguir fazer as ações profundas em todos os 6 meses, gente. Isso é uma realidade, seja de empresa pequena, seja de empresa média, seja de empresa grande. É uma realidade que não tem como fazer tudo profundamente nos 6 meses, tá? E a estratégia, ela exige a renúncia. Olhando para o desafio que vocês acabaram de mapear, escolha 3 meses aí do semestre para vocês focarem os esforços de vocês. Quero que vocês aí, de julho agora a dezembro, escolham 3 meses. Como é que eu escolho esses meses, Roberto? Aleatório? Não, vocês podem usar esse critério. Impacto, né? Esse mês conversa com uma dor ou um objetivo real? Urgência. Existe prazo? Existe data? Existe campanha obrigatória? Porque, por exemplo, eu quero fazer julho agora, eu quero fazer agosto, eu quero fazer Dia dos Pais. Ainda dá tempo? A gente consegue esse prazo? A gente consegue fazer isso? Então, vocês vão priorizar por isso. Então, agosto a gente corta, por exemplo, né? Nesse caso em específico. Relevância simbólica. A ação pode gerar alguma memória ou pertencimento ou não? É só por modismo mesmo? Na minha empresa não vai gerar memória, então não. Vou cortar esse mês. Viabilidade, há tempo, há verba, a gente tem verba para isso, a gente tem equipe para executar bem isso ou não. Então, a gente pode ir descartando esses meses a partir desses critérios, tá, gente? Então, escolham aí esses 3 meses principais. Conseguiram pensar? Isso acho que é mais rápido. E aí, agora a gente vai para a rodada 3. Rodada 3, agora vocês vão pegar o mês mais importante que vocês escolheram, né? Dentre esses 3. E aí, escolham um mês só, tá, gente? Desses. E aí, vocês vão passar pelas 7 etapas da matriz para esse mês. Que é o contexto, o objetivo, o público, a mensagem, o formato, a viabilidade e a continuidade. Aí, tá vendo aí na matriz que ela tem tudo certinho. Vocês vão pegar esse mês e vão destrinchar abaixo na nossa matriz, tá? Eu vou
provavelmente algumas pessoas já devem ter ido anotando durante o treinamento. Quem não anotou, já deixa aí o mês para poder destrinchar melhor isso na matriz, tá? E aí, ao invés da gente fazer agora, eu vou pedir para que vocês façam isso de uma forma mais assertiva no fim do webinário, aí, né, durante a tarde de vocês, ou assim que vocês tiverem esse tempo. E aí, o que eu quero que vocês percebam é que, como o planejamento não fica muito mais leve, não fica muito mais assertivo quando a gente segue o método, gente, não fica mais fácil até o nosso trabalho, porque vocês acabaram agora de desenhar uma base, uma ação estratégica em poucos minutos, assim, saindo do achismo e realmente entrando na intenção. Então é assim que se bola uma campanha, é assim que se faz uma ação, é passando por uma matriz, não é assim aleatório, né? Próximo, por favor. Eu gostaria só de ver rapidamente se tem alguém aí que gostaria de compartilhar, né? Rapidamente, claro, aí brevemente, se conseguiu fazer aí um mês. Tem alguém que gostaria aí de falar, de compartilhar com a gente? Se não, a gente deixa à vontade aí para vocês fazerem isso para depois, tá? Mas se alguém quiser compartilhar aí também com a gente, é bom que dá até uma luz para outras pessoas, fiquem à vontade. Alguém gostaria de levantar a mãozinha? Acho que foi rápido, né, gente? Vamos então, vou deixar então vocês preencherem, né, isso com calma. E aí, vamos passar para o próximo. Isso, gente, esse é o contexto ali da matriz mesmo. Agora eu vou passar até a palavra aqui para o Ricardo, para ele dar um overview aí do que foi dito, tá? Pode conduzir, tá? Voltando. Então, o que vocês acabaram de fazer aqui com a Roberta, ele é o coração do endomarketing. Para que vocês levem isso para o dia a dia e consigam defender esse modelo diante da diretoria de vocês. Eu quero reforçar aqui 4 premissas que são muito importantes e são inegociáveis. A primeira dela é: endomarketing não começa com a pergunta o que vamos fazer. Ela começa perguntando o que precisamos gerar nas pessoas. A segunda premissa é: não passar em branco não é estratégia. Fazer apenas por fazer, ele vai gerar custo. Ele não vai gerar cultura. Vai por mim, vai por nós. A terceira premissa é: o material, ele é mídia interna. Um brinde não é um objeto. Ele é o portador de uma mensagem. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Qual é a mensagem que vocês estão levando para os colaboradores? E a quarta premissa é: melhor fazer 3 ações com muita profundidade do que 10 ações rasas, que não vão gerar nada para vocês, a não ser mais gastos. Então, se vocês saírem daqui, se vocês conseguirem sair, na verdade, do calendário comercial e entrarem de verdade, de cabeça, na jornada do colaborador, o RH ele vai deixar de ser o setor que entrega presentes e passa a ser um setor que constrói os rituais. É o que sustenta o futuro da empresa. É aquele que constrói o ROI. A gente não pode esquecer disso. A jornada do colaborador é para ser construída em ROI. Ela vai ser transformada em ROI, gente. É exatamente isso, gente. E para fechar, esse desafio de vocês, ele não termina aqui nessa sala. Vocês já tiveram esse início aí, e agora vocês vão ter tarefas para os próximos dias, tá, gente? Vocês vão terminar de preencher o calendário, esse calendário que a gente começou hoje, e aí vocês vão fazer para o semestre todo, o mais rápido possível, porque está quente ainda na cabeça, e você vai dar essa estrutura com a liderança de vocês, gente. Mostrem para a liderança matriz, mostra a estratégia por trás da ação. O olhar da diretoria, ele muda quando eles veem o método. Quando vocês forem apresentar o calendário para a liderança, vocês não vão chegar e dizer,
essas aqui são as ações que a gente quer fazer de setembro a dezembro. Vocês vão dizer, como é que vocês vão dizer isso, né? Ó, essa aqui são as necessidades das nossas pessoas, essa é a nossa cultura, é a necessidade da nossa cultura para o segundo semestre. E é esse o calendário que a gente construiu para responder essas necessidades. Então, acaba que isso deixa de ser uma lista ali de despesa que vocês vão jogar ali no colo da liderança e passa a ser o que, gente? Uma estratégia de gestão de pessoas. É justamente isso que vocês tanto buscam. E ainda assim pode, né, surgir ali várias objeções, né? A sua liderança pode pegar, não, é para que fazer estudo de ação? É muito modismo, ou a gente já ouviu muito, não, isso aqui não cabe na nossa empresa, não, isso daí é para a empresa de LinkedIn, não tem nada a ver com a gente, não, isso não é necessário para a gente. E aí você vai responder justamente com a matriz, que é o contexto, necessidade, objetivo, ação, resultado esperado, assim, não tem segredo. Então, por exemplo, né, estamos passando por um período aí de crescimento e estamos com a entrada de muitas pessoas novas, né? Por isso, terá uma ação voltada para a conexão de equipes. E o objetivo não é simplesmente entregar algo, o objetivo é acelerar esses vínculos novos e reforçar uma cultura que a gente quer sustentar. Então, assim, percebe que é diferente a forma como a gente comunica isso para as lideranças, que a gente aprova esse tipo de ação, né? Ele tem que ter um porquê. E aí, por exemplo, dessa forma, uma empresa em crescimento, ela vai usar o calendário para fortalecer a integração. Já uma indústria com uma operação distribuída, aí, ela pode usar esse calendário com qual objetivo? Aproximar as pessoas que não estão no escritório. Uma empresa que está passando por transformação cultural pode, por exemplo, planejar esses rituais recorrentes para sustentar novos comportamentos. Uma organização aí que tem desafios de reconhecimento, vamos supor assim, as pessoas não se sentem reconhecimento, ela pode justamente criar esse calendário de valorização ao longo do ano, né? Para poder aí conectar tudo no ano todo. E uma empresa com alto volume aí de contratação, ela pode conectar o quê? O onboard, a cultura e reconhecimento, tudo na mesma jornada. Até respondendo aí a Sheila, qual que é o prazo aí, o tamanho do calendário que a gente faz? Olha como que seria legal a gente fazer um calendário anual, porque já que a gente está aí com essa questão de alto volume de contratação, nosso objetivo final de ano é o quê? É conectar, fazer com que a gente consiga conectar a nossa cultura, né? Então, a gente vai conectar um board, a gente vai conectar cultura e a gente vai conectar reconhecimento em todas as ações. Então, todas vão ser objetivo. Aí vai acabar aquilo de, o que vai fazer no Dia das Mães, o que vai fazer no Dia da Mulher, o que vai, sem nenhum sentido. Vamos ver o que é bonitinho. Vai acabar isso na empresa de vocês, porque tudo vai fazer sentido, porque é para um resultado final. Próximo. Então, assim, gente, vamos fazer o seguinte, um exercício. Escolham a ação mais forte que vocês pensaram até aqui, vocês desenharam até aqui, e foquem em executá-la com excelência. Se, ao passar pela matriz que a Roberta trouxe para vocês, e vocês verem que uma ideia, alguma ação, ela não tiver uma mensagem clara, ou se ela não for viável, faz o seguinte, tenham uma coragem, tenham uma sabedoria de descartar ela. A estratégia, como a gente já disse, ela é feita de renúncias. Então, sejam sábios com isso. Pode passar. Isso mesmo. Então, para encerrar, né, na próxima vez que alguém perguntar qual é a ação que a gente vai fazer, experimenta responder com outra pergunta. O que precisamos gerar nas pessoas? Essa é a pergunta que muda aí o nível de planejamento de vocês. Então, se vocês lembrarem só disso, né, só dessa pergunta final, vocês vão ter até aquele ranço de ouvir alguém falando, que ação que a gente vai fazer agora? Não é sobre a ação que a gente vai fazer agora, é o que a gente precisa gerar nas nossas pessoas internas. Próximo. E a gente chega ao fim da nossa webinar. Quero agradecer muito pela presença de vocês, pelo tempo, pela troca rica que a gente teve até aqui. E nós estamos aqui à disposição, quem tiver alguma dúvida, a gente está
estar por aqui. E usa esse método, gente, testa aí na realidade de vocês. A gente queria trazer realmente um conteúdo bem focado, né? Porque a gente sabe que endomarketing, que gestão de pessoas, que calendário estratégico é muito amplo e ele pode ir para várias vertentes. E hoje a gente realmente quis, a nossa proposta era trazer para vocês o que a gente considera um presente mesmo, que é vamos abrir para quem está aqui presente, né? Para quem disponibilizou essa 1 hora e 20, vamos abrir para eles o que é montar uma matriz, porque assim, eu tenho certeza que se a gente focar nesse conteúdo, né, que ele pode ser muito amplo, mas que a gente consegue passar ali bem, resumidamente, 1 hora e 20, vamos trazer algo que realmente vai fazer a diferença, para não ser mais um conteúdo mais do mesmo. Então, essa foi a nossa proposta, né, de realmente abrir para vocês a nossa matriz aí de planejamento estratégico, e eu espero, assim, que vocês façam muito bom uso dela, tá, gente? Eu tenho certeza, assim, que vocês passarem a adotar, ou pelo menos tentarem aí começar a adotar ela, vocês vão ver que isso vai fazer muita diferença, e a gente está super abertos também, né, os nossos contatos, se vocês quiserem depois desenvolver e mandar para a gente dar uma olhada, ver se é isso mesmo, tirar alguma dúvida, tá, gente? Podem entrar em contato com a gente, que a gente vai responder com o maior carinho, a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês com isso. Se ficou alguma dúvida depois, é na hora do preenchimento, semana que vem, não entendi muito bem o que é mensagem que liga com o meu contexto, manda para a gente, que a gente às vezes faz uma chamada rapidinho ou responde ali no áudio do WhatsApp, que a gente consegue ajudar vocês também com isso. O objetivo é que realmente, assim, se vocês que estão aqui conseguirem depois falar, poxa, consegui montar um calendário muito mais estratégico agora, sair rabiscando aquele monte, igual o Ricardo falou, né? Sair cortando aquele monte de data porque não fazia sentido. Tive coragem disso, né? Tive coragem de fazer isso. E vocês mostraram isso para a gente. Pronto, o objetivo foi cumprido, assim, com muito sucesso, a gente vai ficar muito feliz, porque isso é realmente sobre o trabalho de vocês como gestão de pessoas, é o resultado que vocês vão obter no final do ano, isso daí é incontestável. Isso é realmente um processo, uma estrutura processual para um resultado que vocês vão obter, querendo ou não, para uma jornada do colaborador. Então, se vocês ainda não entendiam muito bem o que se trata uma jornada de um colaborador, essa matriz pode ajudar muito vocês, e é isso, gente. Espero que esse conteúdo possa ter aberto aí a mente, e estamos aí para dúvidas, né, e compartilhar. Caso alguém queira compartilhar alguma mensagem, alguma informação, fiquem à vontade. Roberta, Ricardo, muito obrigado, né? Que manhã rica, né, pessoal? Muito conteúdo, muita reflexão, né? Muitas mudanças de paradigmas, né, que a gente passa a ter aí a partir dessa visão aí de especialistas da área e que trazem para a gente esse conteúdo tão riquíssimo, né? Várias pessoas aqui colocando agora no nosso chat, agradecendo, falando exatamente dessa riqueza, dessa relevância do conteúdo que vocês trazem, né? E um ponto fundamental, né, gente? Nós estamos falando aqui de uma webinar que trouxe e que disponibilizou para quem estava aqui com a gente uma ferramenta, né? Então, a gente sai daqui instrumentalizado para colocar em prática, né? A partir de hoje à tarde, a partir de segunda-feira, o que nós ouvimos aqui sobre planejamento estratégico de endomarketing. Então, eu não posso deixar de, mais uma vez, agradecer pela generosidade de sempre de Ricardo e de Roberta, de não só trazer o conteúdo, mas de disponibilizar aqui para todos vocês que nos acompanharam aqui durante esse tempo, uma ferramenta tão rica que vai ajudar vocês no dia a dia de vocês. E olha, tivemos aqui, Ricardo e Roberta, momentos com mais de 70 pessoas, né, simultaneamente acompanhando aqui o nosso conteúdo, né? Então, eu quero também aqui deixar um agradecimento a todos vocês que estiveram conosco, nos acompanhando durante essa webinar. Relembrar, né, que o Gente Conectada é isso aqui, gente, né? É troca, é partilha, é essa conexão forte que nós de RH, nós de gestão de pessoas, gostamos tanto de fazer. Então, quero deixar aqui o convite para quem não nos acompanha ainda nas nossas redes sociais,
que nos acompanham. Não sei, Pamela, se tem aí o QR Code para lá da nossa página no Instagram, acho que está colocando aí, né? Se você quer conhecer, quer participar mais ativamente conosco dessa comunidade, está aí os nossos QR Codes do nosso grupo no WhatsApp e também da nossa página no Instagram, onde você vai receber não só conteúdos também dentro dessas plataformas, mas também você vai ficar sabendo aí dos nossos próximos eventos, dos nossos próximos encontros, sejam virtuais ou presenciais, como esse que nós acabamos aqui de ter junto com o Ricardo e com a Roberta. Então, está aqui os nossos QR Codes. Aguardamos vocês nas nossas próximas webinars, assistindo e comentando o nosso videocast, no nosso evento presencial, mandando uma mensagenzinha lá, falando do seu interesse também em participar do nosso grupo de estudo. Então, meu muito obrigado aqui a todos e a todas. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, estão todos aqui na tela, e que fazem momentos como esse serem possíveis de acontecer, de estar disponíveis aqui para todos vocês. Agradecer mais uma vez as nossas participações internacionais, né, as pessoas aí lá de Angola, que estão participando conosco, que estiveram conosco aqui durante essa nossa webinar. Desejar uma excelente tarde para todos vocês, um bom final de semana e que a gente saia daqui com as nossas ideias e com a nossa mente fervilhando em relação às nossas estratégias, ao nosso planejamento estratégico de endomarketing para o próximo semestre. Muito obrigado a todas e a todos.